Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar então com a parte 2 da aula 1, tá? Então, essa aula vai ser intitulada a Psiquiatria Forense, História, Atuação e Pressupostos. Então, é muito importante, né, eu trazer um pouquinho, seria estranho eu falar, né, de um curso que vai falar de saúde mental, de práticas periciais e não trazer uma contextualização, né, de até onde estamos e como chegamos até aqui, tá? Então, essa é a ideia dessa aula, tá bem? Então, vamos seguindo. Primeira coisa, né, a evolução histórica, e aqui eu trouxe o exemplo, né, do Isaac Newton, que é físico e alquimista, né, e alguém poderia se perguntar, como assim ele é físico, né, um servo da ciência e alquimista, um servo do misticismo? E a resposta é que sim, né, então vocês vão ver que ao longo de diversas áreas do conhecimento, na medicina também, né, o científico muitas vezes vai estar atrelado inicialmente ao místico, né, e depois ele vai se desgarrando. Tá? E um pouquinho da história aí da loucura. De onde vem a loucura? Né? O que a gente entende por loucura? Então, na antiguidade, era entendido aí como uma possessão, uma questão espiritual. Né? Esses indivíduos eram, então, entendidos apenas do ponto de vista místico, né? Como eu estava dizendo há pouco. E aqui a gente tem, né, a imagem, né, uma pintura exemplificando um parvo, né, um louco, né, alguém pueril, alguém brincalhão, alguém que não tem noção do que faz, etc. Né, e que é, né, uma parte, vamos dizer assim, do que a gente entende, né, que era a determinação da loucura em tempos idos. Tá? Então, o direito romano traz as primeiras distinções legais, e ali ele separa, né, classifica os furiosos, os mentecaptos, mas igualmente sem uma base médica sólida, né, apenas legal no primeiro momento. Na Idade Média, a gente vê um grande retrocesso, né, no sentido de que todo o comportamento, vamos dizer, a alteração, né, daquilo que é entendido como normal, é relacionado ao misticismo mais uma vez, né? Então, retorno à demonologia, né? Eu coloquei aqui para vocês. Então, esses indivíduos eram marginalizados, eram punidos, eram queimados vivos, né? Eram enforcados, enfim, eram assassinados em praças públicas, colocados ali para toda a população ver, né, que aquilo ali não devia ser seguido, né, que aquele tipo de comportamento não era aprovado, né. Então, isso acaba trazendo talvez um pouco do estigma, né, que a gente tem hoje com as doenças psíquicas, né, os transtornos mentais, tem a ver com toda essa tradição de marginalizar, de punir aquele que é tido como louco, né. E aí, né, alguns anos depois, ali, século XVIII, então, entra o iluminismo, né? Não sei se vocês se recordam, mas o iluminismo é a ideia da iluminação, né? De trazer o ser humano, recobrar um pouco daquele humanismo, né? Do ser humano como centro do mundo, né? E trazer isso também para as áreas das ciências, né? E para o comportamento do ser humano igualmente. Né? Então seria a libertação dos grilhões. É quando se deixa ou se começa a deixar aquela tradição, né, da Idade Média e se começa a pensar o ser humano como centro do mundo, né, como a ciência como ditadora, né, aquela como guia, melhor dizendo, como guia do pensamento, do comportamento humano. Então, aqui sim, né, a gente tem o primeiro passo, né, do louco sendo visto como doente, como alguém que tem algum problema, no caso não físico, mas psíquico, né, e não como um criminoso, né, ou como um animal, alguém que deveria ser afastado de todo o tempo, todos os sentidos, alguém que, né, realmente precisa de algum cuidado de alguma forma. E aí entra esse sujeito aqui, Philippe Pinel, né, na França, e aí essa imagem aqui, né, mostra um primeiro esboço, vamos colocar assim, de um cuidado com esses indivíduos, né? Então,
aqueles que eram sempre marginalizados, colocados à espreita, né, e não passíveis de auxílio, de cuidado, por algum motivo, né, agora eles vão ser colocados em vista de cuidado dentro de instituições, né, que naquela época eram os manicômios, e Felipe Pinel é primeiro grande nome, vamos dizer assim, que traz esse cuidado, esse olhar um pouco mais humanizado, ainda que incipiente, ainda que rudimentar nesse primeiro momento, um cuidado aí com esses indivíduos que estavam marginalizados, tá? E aqui sim, nós temos um grande marcador, né, da psiquiatria forense, né, que é o caso de Pierre Rivière, né, que era um jovem, né, que acabou, né, cometendo aí o que a gente chama de parricídio e fraticídio, né, então ele acaba assassinando aí, né, a mãe e dois irmãos, tá? E quem que era o Pierre Rivière? Era um jovem camponês na França, né? E ele veio ali de uma comuna, né? De uma região interiorana, né? As comunas, o ano 1835, né? E aí ele pegou uma foice e foi lá e matou, né, a mãe dele, né? Degolou a mãe, que estava grávida de 7 meses, né? E a irmã dele de 18 anos e um irmão de 7 anos. Então, assim, isso, né, foi um grande marcador, né, porque pela primeira vez notou-se que tinha algo estranho, né? Por quê, né? Será que era um crime comum, mas qual seria a ideia, qual seria a motivação para um crime, né, bárbaro, um crime pesado, né, como esse, ainda mais, né, a forma que foi feito, né? E aí, a primeira vez, a gente considera esse evento como o marco do nascimento da psiquiatria forense, justamente porque foi a primeira vez que esses médicos foram ali chamados para tentar dar sua opinião e entender, entrevistar o Pierre Rivière para ver sobre a responsabilidade penal, né, desse criminoso. Ele era um criminoso, né? Ele cometeu um ato ilícito, mas aí a grande questão era, e aí? Será que a gente, né, vai colocá-lo numa prisão comum? Será que tinha algum nexo de causalidade entre o ato dele e o crime e o ato ilícito cometido? Né? Então, é um grande marcador, aí, um marco do nascimento da psiquiatria forense. Temos aqui Michel Foucault, filósofo muito importante, ele escreve sobre. E temos esse filme aqui, né, que se chama Eu, Pierre Rivière, Degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Né? Então, são obras aí de arte que vão avaliar esse momento histórico, tá? Então, onde é que, né, a gente pode atuar na psiquiatria forense, né, como peritos, né? Então, na parte penal, na área penal, como a avaliação da responsabilidade penal, que é justamente aí o que a gente acaba de discutir, né, do Pierre Rivière. O réu sabia o que ele fazia, o indivíduo tinha um entendimento daquilo que ele estava fazendo ou não, né? Também avaliação de níveis, de graus de periculosidade, né? Aquele indivíduo ele pode retomar o convívio em sociedade, né? Ou não, ele não pode de forma alguma, porque ele é perigoso, porque ele tem grande chance de reincidência, né? E também um outro exemplo, as perícias de superveniência de doença mental, né? Que é para entender, entendo uma outra doença mental, no sentido não aquela primeira que por algum motivo tem levado o indivíduo né, ter que, não posso dizer, passar por uma medida de segurança, né, um especial tratamento curativo, né. Então, tirando essa doença que, né, se teve medida de segurança, teve um nexo causal, mas aí, num segundo momento, ele apresenta outra doença, outro transtorno, e aí eu vou entender se esse transtorno está associado ou não àquele primeiro, né? Ou mesmo para o criminoso comum, um indivíduo que foi, né, preso, né, e que relata então que agora eu estou com um quadro esquizofrênico,
né? E aí, a partir de que momento começa essa doença, né? Então, essas são áreas aí, a área penal, ela vai lidar principalmente com esses casos, né, que eu exemplifico aqui, tá? Na área civil também, né, a capacidade de gerir bens, e aí a gente vai ver também, né, as interdições, as curatelas, etc., e as capacidades de poder testar a validade de testamento, se o indivíduo tinha ali entendimento do que ele estava fazendo quando, né, fez o testamento, porque senão esse testamento pode vir a ser anulado, assim como a anulação de um casamento, né, situações específicas aí de permissão, né, para visitação, para guarda dos filhos também, e para danos psíquicos aí diversos, né, relacionados à área civil. Também na área administrativa e previdenciária, e aí entram as perícias trabalhistas, né, com capacidade laborativa, né, acidentes de trabalho, auxílio-doença, também as aposentadorias por invalidez, né? Então tudo isso vai girar em torno do nexo causal, né, entre esse trabalho e essa doença, tá? Qual que é vamos dizer assim, a regra de ouro, né, a organização básica da avaliação pericial dentro da psiquiatria forense? Primeira coisa, né, que o perito vai avaliar é o grau de entendimento, né, do indivíduo em relação àquilo que ele está, né, aquilo que está sendo pleiteado, aquilo que está sendo colocado, se ele entendia o que estava acontecendo ou não. A determinação ou a autodeterminação é a análise do quanto o indivíduo era capaz ou não de conter seus impulsos, tá? E a soma do entendimento com a capacidade de contenção dos impulsos é o que a gente entende como o discernimento, tá? Que acaba sendo um termo mais jurídico do que médico, né? E aqui, no caso, vai caber mais ao juiz do que ao perito, né? Então, o juiz daqui para frente e o perito é daqui, né? O perito médico, tá? E especificamente o perito médico dentro da psiquiatria forense, tá? Então, esse é um mapa, vamos dizer assim, bem básico, né, introdutório. E como é que a gente chega nisso? Como é que, né, não é da minha ideia, né? Se fosse da minha ideia, a gente voltaria lá nos tempos idos em que, né, o misticismo prevalece. Não, a gente precisa de organizar tudo isso, né? Então, a primeira coisa é ter um diagnóstico, tá? Porém, não é só ter um diagnóstico, né? Além de ter o diagnóstico, a perícia avalia como essa doença afeta ou deixa de afetar essas funções específicas aí no momento do ato. O diagnóstico, ele não é... Já foi o tempo em que ter um diagnóstico determinava uma certa decisão, né? Ah, ele é esquizofrênico, ele não pode trabalhar, por exemplo. Ah, ele é depressivo, ele está com depressão, né? Ele deve se aposentar, por exemplo, né? Então, não basta só o diagnóstico, eu preciso entender como isso acontece. E pro diagnóstico, a gente também fala num outro momento com um maior nível de detalhamento, né? A gente tem aí os nossos manuais, tá? Então, o que está em voga, né, pro direito é a CID-10. A CID-10 está um pouquinho antiquada, tá? Mas ainda é o manual, né, que a gente usa com maior frequência. E o que é a CID? Né? É um conjunto de critérios e de códigos e de diagnósticos para poder ter ali uma conversa, né, entre médicos, primariamente. E essa, né, então, se eu quero falar de uma depressão X e não Y, né, são vários subtipos de depressão. Eu tenho um código específico, né, por exemplo, uma depressão moderada, né, ou uma depressão leve, tem códigos, há uma depressão grave com sintomas psicóticos, né, tudo isso eu vou falar ao longo do tempo, tá, esses termos vão ficando um pouco mais claros ao longo das aulas, tá. Então, inicialmente, né, a CID, né, o Código Internacional de Doenças, ele está aí para poder auxiliar uma conversa entre especialistas, e o direito acaba incorporando isso também, né,
os roles, enfim, para todas as, para o entendimento, vamos dizer assim, de uma interseção entre as duas áreas, tá? Muitas vezes cabe ao perito traduzir isso daí, né, para um entendimento jurídico, tá? Temos também a CID-11, CID-11 ainda não está em validade no Brasil, né? E temos o DSM-5, aqui é o TR, né? Então já é o texto revisado, que é de 2023, só que ele ainda não entra como, vamos dizer assim, fonte oficial, né? Dentro do direito, né? Ele é muito mais dentro da psiquiatria assistencial, apesar de que sim, nós podemos, né, como peritos, justificar diagnósticos, né, com base nos critérios do DSM, é aceito, tá, mas não sem citar ali o CID-10, que é a literatura de escolha, tá bom? Também teremos um momento em que vamos falar sobre a diferença entre esses dois aí, tá bem? Com mais detalhes. Então, o que é feita na avaliação pericial? Né? O que se avalia? O juízo de valor e a crítica, ou seja, o entendimento daquilo ali, né? Se o indivíduo era capaz de entender o seu ato no momento, né, que ele o fazia, né? A capacidade de planejamento e de previsão de consequências, controle de impulsos e a resistência à frustração, e a percepção da realidade aí, se ele está fora de si ou não, né? Se ele tem alucinações, né? Que são alterações aí dos cinco sentidos, né? Das percepções, né? Melhor dizendo, alterações da senso-percepção, né? Dos cinco sentidos. E aí, por exemplo, alucinações visuais, que é a pessoa que está vendo, né? Tá vendo o bicho, tá vendo o demônio, tá vendo o santo, tá vendo, enfim, né? Figuras, vultos, etc. Ou está escutando vozes, né? Temos também outras alucinações de outros, posso dizer, de outros sentidos, só que são mais raras, né? Por exemplo, alucinações táteis de indivíduos que sentem baratas, ratos no corpo dele, né? Isso é muito comum aí em quadros de abstinência de álcool, abstinência grave, síndrome de abstinência grave de álcool, tá? E outras alucinações olfativas e gustativas que são mais raras, tá? E os delírios, que são as alterações do conteúdo do pensamento. Então, o indivíduo entende, por exemplo, que né, se ele pula da janela, por exemplo, ele vai criar asas, né? Então, é um pensamento, né, vamos dizer, a ligação de duas ideias, né? A, pular da janela, e B, criar asas, elas, né, no entendimento comum, ela não é isso que é esperado, né? Não se espera que quem pule da janela crie asas, né? Mas para aquele indivíduo, a ligação A com B, ela está erroneamente ligada, né? Essas duas ideias estão erroneamente ligadas. Isso a gente chama de delírio, e isso é uma alteração, né, da percepção da realidade. Bem, também vamos falar em momentos posteriores. O critério biopsicológico é o que a gente usa como base, né, o que é determinado para que o perito use, né, nas suas análises, que é o diagnóstico causal, né? Então eu tenho que sim ter uma causa biológica, eu tenho que explicar o que está acontecendo, mas eu não posso deixar de levar em conta o psicológico e o social daquele indivíduo, para aí sim eu fazer uma análise mais específica frente ao sujeito, tá? Então, usando o modelo biopsicossocial, a gente faz aqui o diagnóstico da causa, um diagnóstico que pode ser positivo, ou que pode ser negativo, ou seja, um diagnóstico presente, ou um diagnóstico negativo é esse indivíduo não tem doença, tá? Então, esse diagnóstico de causa, tá? E também o prejuízo na capacidade de entender e de determinar, né, no momento ali da ação, bem? Para finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho do paradoxo de Medeia, né? Não sei se vocês se recordam, né? Mas é uma situação aí, né, em que a gente acaba usando muito na psicologia, no direito de família, né? Quem que era Medeia, né? Medeia era essa moça aqui, né, dentro da mitologia, em que ela teve, né, um desentendimento, vamos dizer assim, e aí ela chega à conclusão,
né, junto um desentendimento conjugal, tá? E aí ela chega à decisão, à conclusão de matar os filhos, né, por vingança ao Jazão, né, que era ali o parceiro dela, né? Então ela faz a escolha, vejam bem, ela comete um ato ilícito, mas ela não tem ali uma perda da capacidade de entendimento, né, e nem de autodeterminação, né? Então ela consegue ir ali e fazer esse ato, né, de livre e espontânea vontade, né? Então, esse paradoxo aqui é para ilustrar um pouco do que a perícia vai fazer, né? A gente vai entender se o indivíduo fez isso, né, por livre arbítrio, ele fez a escolha de fazer o crime, ou foi uma doença que distorceu a realidade, ou anulou o freio da inibição da ação desse indivíduo, né? Então, o paradoxo de Medea ele está aqui para falar, né, que muitos casos forenses então não envolvem a falta de entendimento. O entendimento está presente, mas sim na determinação. Então esse indivíduo está ali, ele não consegue conter o impulso, e aí a gente vai detalhar isso mais na frente também, tá bom? Então chegamos aqui ao final, né, dessa aula, e nos vemos na próxima aula.